ideias não são oportunidades. E aqui nós apelamos a que vocês pensem em 4 eixos, ok? O primeiro é valor. Portanto, uma ideia só é uma oportunidade de negócio se criar valor para alguém, ok? E a noção de valor não é uma noção particularmente entendida por todos. Mas a forma mais simples de nós pensarmos valor é crio valor quando faço o mesmo que os outros, mas mais barato. Portanto, as pessoas não gostam muito de falar do mesmo, o mais barato e do preço e de estratégias de preço, mas a verdade é, se eu fizer uma caneta, alguém vende a caneta X, ou um bolo, alguém com a mesma qualidade, uma caneta pode ser que escreve azul, pode ser o melhor exemplo. Ah, Se alguém está a vender ao lado assim que eu vendo a 4, eu estou a criar valor porque é a mesma caneta, da mesma marca, e é azul na mesma, no mesmo local. Portanto, na verdade, eu estou a criar valor porque estou a fazer aquilo que os outros estão a fazer, mas mais barato. Uh, Valor pode ser percebido como a vantagem técnica que um produto ou serviço entrega. Portanto, uma máquina que me permite fazer mais peças por hora ou peças com uma tolerância mais baixa, com menos microns. Ah, Pode ser considerado valor, porque aqui a dimensão é técnica, ou o valor pode ser simplesmente percebido, ou seja, aquilo que a identificação que eu tenho com determinado produto, e sobretudo nos produtos ou serviços para o cliente final, o valor é muitas vezes um valor percebido e não essencialmente aquilo que nós achamos do produto ou do serviço físico. E de facto, um produto tem um valor elevado quando o consumidor entrega algo e recebe muito em troca. Portanto, isso ultrapassa as suas expectativas. Portanto, há também esta questão das expectativas. Então, em empreendedorismo, nós falamos muitas vezes da proposta de valor, tem a ver com a forma como vamos criar valor para o cliente final. E muitas vezes aqui os empreendedores voltam a cometer um erro, que é o que é que eu faço? Eu faço o software X ou eu faço o produto Y e descrevem o produto. E nós perguntamos sempre, mas isto é a tua proposta de valor? Não, pensa lá um pouco. Que valor estás a entregar ao teu cliente-alvo? E aqui é muito importante o cliente-alvo, porque o valor mede-se sempre em função do cliente-alvo. Portanto, aquilo que pode ser valor para alguém pode não ser para outro, porque não faz parte do mercado-alvo. Se para alguém um relógio de 1000 euros ou de 5000 euros pode parecer que tem um valor extremamente elevado, se eu for o Cristiano Ronaldo ou o Elon Musk com um relógio de 5000 euros, pode ser um relógio barato e que pode vir a desconfiar da sua qualidade. Portanto, é preciso terem esta noção de que o valor é medido em função do segmento alvo. Bom, mas nós lançamos sempre este desafio que é, ok, não penses o teu negócio apenas nos produtos ou nos serviços e nas suas características, seja um produto físico, seja um serviço, mas pensa nos benefícios que estás a criar para o cliente-alvo. E se nós pensarmos de repente, por exemplo, ok, o que é que a Apple faz? Bom, computadores, smartphones, etc. Mas que valor é que entrega? Bom, usabilidade, status, distinção, tecnologia. Esse é o benefício que está a criar para o cliente final. Portanto, o negócio deve ser sempre medido e a proposta de valor pensada em função dos benefícios que cria para os clientes-alvo. E por isso é que eu costumo dizer, bom, nós podemos ter um produto e estarmos em 3 negócios completamente distintos. Não é? E pela forma que criamos valor, é completamente distinto. Nós podemos vender calças a 3 euros e o valor que nós estamos a entregar é vestuário, ok? Proteção vestuário, é isso. É um negócio de logística, de massa, de produção em massa, de economias de escala, de automação, porque o grande objetivo é vender calças a 3 euros de forma massiva. E estamos num negócio, não é? Se nós vendemos calças a 100 euros,
o valor que estamos a entregar é diferente. Então o negócio onde estamos é diferente e todo o nosso modelo de negócio é diferente e a nossa proposta de valor é diferente e obviamente os clientes-alvo são diferentes. Não é? E aí somos, por exemplo, a Levi's. E o valor que estamos a entregar é a identificação do cliente com as características daquela marca. Ele sentir-se identificado com aquela marca. E nós estamos no negócio da moda. E já não precisamos produzir as atividades-chave. E finalmente, se vendemos calças a 5 mil euros, o benefício que estamos a entregar é basicamente o prazer das pessoas se sentirem únicas, que o produto físico continua a ser umas calças, vão ter características diferentes, é verdade, mas o valor que estamos a entregar é o prazer das pessoas se sentirem únicas, é status. E estamos no negócio da alta costura. Portanto, cuidado com a percepção de valor e da forma como definimos aquilo que é o nosso negócio. E nós temos que perceber se de facto estamos a criar valor e para quem. E quando o valor está certo no para quem, nós consideramos então que temos o tal fit. Outra coisa importante é, ok, uma ideia pode ser muito interessante, mas só é uma oportunidade se houver um mercado. Não é? Se houver só uma pessoa que queira aquele produto ou serviço no mundo, não temos propriamente um mercado. Portanto, podemos ter até pensar aqui o mercado potencial total, o mercado que nós vamos conseguir atingir a médio e longo prazo com o investimento em desenvolvimento de marketing, aquilo que chamamos o mercado acessível, e finalmente o mercado obtível, aquele que, tendo em conta o esforço de marketing que eu vou fazer nos próximos anos, eu consigo atingir. Sem mercado não há negócio. Portanto, e esta é a questão fundamental. Como eu costumo dizer, se alguém vive numa aldeia, um dia pode estar em casa e pensa, apetece-me um gelado. Ok? Há uma necessidade por satisfazer. E como eu costumo dizer também aos empreendedores, aos meus alunos, se nós temos uma necessidade, estamos certos que mais pessoas vão ter essa necessidade, não é? Porque nós não somos tão únicos quanto achamos. Então, existem 8 mil milhões de pessoas no mundo. Bom, portanto, em vez de alguém se queixar que a aldeia onde vive ou a vila onde vive, o Presidente da Câmara ou o Presidente da Junta não se mexe para criar negócios, a pessoa pode, como eu costumo dizer, ter um instinto de criar a sua própria gelataria. Mas estamos na fase da ideia. E é aqui que normalmente eu costumo perguntar às pessoas: ok, só podes passar à fase da oportunidade e da fase do meu negócio se houver um mercado. Significa o quê? Eu quero um gelado, há uma lacuna. Mas se houver apenas 20 habitantes na aldeia ou 30, não há um mercado. Portanto, o mercado não é suficiente para a empresa sobreviver. E, obviamente, se não houver mais aldeias perto, nós vamos ter um negócio baseado na localização, não é? Que não vai ter sucesso. Obviamente que a questão do mercado e de cálculo do tamanho do mercado pode ser simples. Por exemplo, se eu vender gelados para cães, eu consigo facilmente calcular a quantidade de agregados familiares com base de dados do Pordata, INE, Google is your friend, portanto pesquisem no Google. É fácil chegar ao número de agregados familiares que têm animais de estimação e quantos desses agregados familiares fazem parte da classe média, média alta, que são essencialmente as pessoas que vão comprar gelados para cães. Se eu vender software de educação, eu consigo calcular o número de escolas que há em Portugal, privadas e públicas. Se eu vender serviços para alunos do ensino superior, eu consigo calcular quantos alunos do ensino superior há em Portugal ou na União Europeia. Se eu vender um serviço completamente novo, aqui é um bocadinho mais difícil. Não é? Portanto, provavelmente quando alguém criou o Airbnb, como eu falava há bocado, era difícil perceber se as pessoas iam querer ou não ficar em casa das outras numa deslocação de turismo. Ou seja, qual é o tamanho do mercado? Aí é muito difícil perceber. Quando nós lançamos um novo produto, tipo um smartphone, uma nova categoria de produto, quando o nosso produto ou serviço é relativamente radical, é muito difícil perceber o tamanho do mercado. Não é? Aqui entramos naquele paradoxo que costuma dizer que dois vendedores de sapatos chegaram a um país, a uma ilha, onde ninguém usava sapatos. Um deles foi-se embora porque achava que não tinha mercado. E o outro ficou muito feliz porque achou que tinha o mercado todo para crescer, só precisava de ensinar as pessoas
ou fomentar o uso de sapatos. Portanto, há sempre este problema daquilo que é a dimensão do mercado, e por isso é que há uma frase famosa de um senhor chamado Henry Ford que dizia que era muito difícil saber qual era, como é que o mercado automóvel ia evoluir, porque ele dizia o seguinte, que era, se nós tivéssemos perguntado às pessoas o que é que elas queriam como meio de transporte no final do século XIX, a maior parte das pessoas iam dizer carroças ou cavalos mais rápidos. Ninguém ia dizer que queriam um automóvel porque o conceito não existia. Então é muito difícil perceber como é que mercados de produtos radicalmente novos vão evoluir. E aqui entra a necessidade de desenvolvermos o nosso negócio de forma iterativa, o tal Lean que eu falava há pouco, tentativa e erro. Porque é aí que nós vamos buscar dados para perceber a escalabilidade do nosso negócio. A questão do timing, as janelas de oportunidades, é uma questão que nós falamos muito em empreendedorismo. Cedo demais, tarde demais. O tarde demais, eu acho que é um conceito relativamente simples de perceber. Se eu abrir a 15ª hamburgueria gourmet na minha cidade, se eu abrir a 17ª loja de roupa em segunda mão, se eu abrir o 25º motor de busca, provavelmente eu não vou ter muito sucesso. A não ser que eu inove completamente no conceito. Se a 15ª hamburgueria gourmet for de peixe, se calhar vai ter sucesso, porque há diferenciação. Mas o tarde demais é uma questão importante. Nós percebemos que o mercado está saturado, existe muita concorrência. Tá? E um dos grandes conselhos que nós damos também aos empreendedores é analisar essa concorrência. Também há em negócios cedo demais, portanto, esta é uma história que gostamos de contar. Há alguns negócios que foram criados cedo demais. Vou-vos dar um exemplo. Em 2000 houve uma empresa chamada Pets.com. Eu há bocado falava de gelados para cães. Mas esta empresa foi criada para vender alimentos para animais de estimação, né? Algo perfeitamente online, algo perfeitamente banal hoje. A verdade é que a empresa em 2000 gastou mais de 140 milhões de dólares e foi à falência passado um ano. Pela simples razão que estávamos há 21 anos atrás, ninguém fazia compras online e não havia logística. E hoje é a coisa mais corrente do mundo. Às vezes é a própria tecnologia ou o produto que não está maduro o suficiente. Este exemplo que temos aqui no slide é um dispositivo chamado Apple Newton, foi criado em 93 pela Apple. E o produto é basicamente a parte da ideia que o Steve Jobs tinha que um computador podia ser algo que estava no bolso, não é? Só que este produto era relativamente mau, não oferecia valor, como vimos há bocado, foi um fracasso. Embora a equipa que criou este produto se tenha despedido e tenha criado uma empresa chamada Palm Pilot, que teve Palm, que depois criou o Palm Pilot, uma categoria que eram os PDAs, teve algum sucesso durante alguns anos. Mas na verdade isto era isto, portanto era um iPad, só que a tecnologia ainda não estava lá. Portanto, esta é uma questão particularmente importante. Portanto, qual é o timing do nosso negócio? Finalmente, a durabilidade. Portanto, a durabilidade tem a ver com a forma como nós definimos o nosso negócio, como eu vos dizia há bocado. Ou seja, o negócio é definido pelos benefícios que eu crio do lado dos nossos clientes-alvo. Se vocês definirem um negócio com base nos produtos, tal como os Tamagotchi, os produtos têm um ciclo de vida, não é? Tamagotchi é aquilo que nós chamamos um gadget, é um produto que tem um ciclo de vida super curto, que é uma moda, que depois deixa de estar na moda. E por isso é que nós dizemos sempre, cuidado, que tipo de empresa é que és? És uma empresa de educação ou uma empresa de software? És uma empresa que és uma gelataria e o mais importante é o ponto de venda, ou desenvolves gelados e podes vender para outros negócios, para restaurantes e por aí fora. Portanto, és uma marca de gelados ou és uma gelataria? Portanto, estes conceitos são muito importantes quando nós estamos a criar um negócio. E por isso é que eu costumo dizer, se alguém definir um negócio com base no produto, diz assim, eu alugo DVDs. Ok. Nós tínhamos uma empresa muito famosa que estava em todo o mundo que dizia que o negócio era alugar DVDs. Né? Chamava-se Blockbuster. Essa empresa já não existe. Um concorrente que poderia até ter sido adquirido pela Blockbuster chama-se Netflix. E o Netflix definiu o seu negócio não com base nos produtos, que era o aluguer de DVDs pelo correio, mas com base no benefício que cria, que é entretenimento.
é fornecer entretenimento. E como vocês podem ver, a durabilidade de ambos os modelos é completamente diferente. Portanto, o Netflix ainda existe, mal ou bem. Então, Task, a tua ideia é uma oportunidade? É durável? És capaz de definir o teu negócio? Quem são os clientes-alvo? Qual é o mercado? Chega-me a um valor potencial. Isto é muito importante. E o potencial de crescer nesse mercado é alto, médio ou baixo? É fácil chegar a estas pessoas? Onde é que elas estão? Estão todas espalhadas pela Europa ou pelo mundo e eu vou ter que ter uma cadeia de logística extraordinariamente difícil? Ou são fáceis de atingir? E eu consigo atingi-las de forma relativamente simples com diferentes estratégias de marketing. E o valor? Alto, médio ou baixo? Como é que nós medimos valor? Ou seja, aquilo que eu vou resolver vai em contra das expectativas, resolve o problema, entrego um benefício para além daquilo que as pessoas estão à espera? Ou é muito semelhante ao que já existe? E o timing? Há muitos concorrentes, há alguns conceitos semelhantes, não têm que ser iguais, ou há zero? E um conceito fundamental é este conceito de design thinking, portanto, de pensamento de design. Design thinking é uma filosofia de criatividade que tem como base afastar do conceito de. Muitas vezes nós identificamos associado ao design, a arte, sei lá, um edifício, um pavilhão de Portugal, um arranha-céus, um copo desenhado pelo Souto Moura, indivíduos, não é? Acabei de falar de Souto Moura, mas o design thinking tem a ver com resolver problemas reais, não é? Com base na experiência das pessoas. E sempre com base numa ideia de execuibilidade técnica de negócio e satisfação das necessidades humanas. Porque às vezes temos produtos de design, ela há bocado falava Pavilhão de Portugal, em Lisboa, em que, no Parque das Nações, em que de facto é muito bonito, mas depois chove lá no meio, portanto há um problema aqui há de facto um cruzamento entre a engenharia e a arte, mas a funcionalidade não está lá, não é? E portanto, este lado da execuibilidade, de facto, de satisfazer as necessidades é relativamente importante. Então, as bases do design thinking são a empatia, colocar-se no lugar dos outros, experimentar, portanto, ir ao lugar. Não é possível desenhar um produto sem nunca falar com os clientes-alvo. Como é que eu vou desenhar algo para uma situação onde eu nunca estive? Como é que eu vou criar algo que nunca experienciei? Portanto, isto significa que é muito importante ir ao local, sentir, falar, fazer imersão e prototipar, criar vários modelos até chegarmos a um que funcione. Portanto, e daí esta história da imersão, da vivência do problema, da prototipagem, do viés para a ação, realizarmos, recolhermos informação. Portanto, estes são alguns pontos fundamentais. Portanto, é um processo que envolve pessoas, colaboração, um viés para a ação. E como eu vos dizia há bocado, um produto não é um produto suficientemente bom se não cumprir estas características que estão aqui, ou seja, tem que ser execuível do ponto de vista tecnológico. Não pode ser uma fabulação que eu vou criar. Tem que satisfazer as necessidades reais do público-alvo e tem que ser viável do ponto de vista de negócio. Portanto, às vezes há coisas que até podem ser viáveis e satisfazer os valores pessoais, mas a tecnologia que é fundamental não está lá. Há coisas que muitas vezes a tecnologia resolve as necessidades das pessoas, mas não é possível do ponto de vista de negócio. Eu já vos vou dar um exemplo. Portanto, estes três eixos são fundamentais. E para nós chegarmos a estas coisas, como eu vos dizia, envolve estarmos com os nossos clientes-alvo, observarmos, colaborarmos, estarmos em equipa, estarmos com os utilizadores. É fundamental envolver os utilizadores na ideação, na empatia, viver o problema e, como eu vos dizia também, testar, retirar informação, testar, retirar informação, refletir, observar, testar, retirar informação. E com viés para a ação. Portanto, eu costumo me perguntar o que é que isto é. Isto basicamente é uma
saco térmico, uma incubadora neonatal, parte da ideia de que em países em desenvolvimento 80% das crianças prematuras nascem longe de um hospital. E de facto isto é um exemplo de design thinking, porque só indo a estes países é possível perceber esta realidade. Estamos a falar de pessoas que nascem a 500, a 1000, a 1500 quilómetros de um hospital mais próximo e muitas delas podem ser prematuras. Portanto, não adianta nada vocês enviarem incubadoras neonatais para estes países porque não há hospitais onde elas estejam. Aliás, está um famoso exemplo de design thinking de uma equipa de Stanford que criou uma incubadora neonatal para estes países, feita de peças de automóvel, porque chegou à conclusão que as incubadoras neonatais que eram doadas pelos países ricos deixavam de funcionar e não havia peças para conseguir arranjar. No entanto, esta outra equipa de investigadores percebeu que, ok, isto também é verdade, mas mais do que isso, a maior parte das crianças não nasce sequer a 500 km do hospital. Então, não adianta estarmos a oferecer incubadoras mesmo feitas de peças, até porque elas vão ficar demasiado caras e não vai haver energia elétrica e não vai ser possível transportá-las. Então, temos que criar algo que seja suficientemente barato, resolva o problema e que cumpra e que satisfaça as necessidades. Portanto, os tais eixos que nós vimos há pouco. Então, eles criaram este saco termorregulador que custa $25. Como tal, podem ser comprados milhões de sacos termorreguladores a $25 que vão satisfazer estas necessidades. E aí é fundamental nós percebermos isso, ou seja, cada um de vocês neste momento nos está a ver que tem uma ideia, vai ter sem dúvida que fazer um percurso de imersão, testar, validar o tal produto mínimo viável que nós falávamos há pouco com os vossos clientes-alvo. E isso tem que ser feito in loco. Ninguém é empreendedor sentado no sofá ou numa cadeira. Essa é uma das lições que todos nós sabemos. Ninguém é empreendedor no sofá, mesmo que seja a programar, porque vocês estão a programar para fazer alguma coisa para algum cliente e vão ter que ir ter com ele. Para fechar, o conceito que nós gostamos muito chama-se Value Proposition Canvas, que não é mais do que investigar aquilo que eu vos falava há pouco. Se existe um fit entre aquilo que é o vosso produto ou serviço e as dores que qualquer cliente tem quando está envolvido a fazer algo. Eu vou passar aqui relativamente rápido, mas a ideia é que nós trabalhemos estes dois eixos fundamentais do Business Model Canvas, que é um conceito que vamos abordar, e que encontremos o tal fit que falávamos há bocado. E a ideia aqui é, de facto, não só estarmos baseados no nosso produto. Eu não gosto de dizer que vamos abandonar a inovação inspirada no produto, porque não podemos, porque os clientes não sabem tudo, ok? E nós temos de ter algum cuidado com isso. Mas nos possamos também centrar em recolher informação no cliente, do cliente, para adaptar o nosso produto para resolver as dores mais dolorosas e entregar os benefícios mais importantes que o cliente vai esperar. Este exercício nós encontramos um segmento de clientes-alvo, que eram as pessoas que estavam à procura de um transporte na cidade. E listámos aqui à direita, a amarelo, o que é que essa pessoa estava a fazer, aquilo que nós chamamos o trabalho, as tarefas do cliente. Chamar um táxi, encontrar um táxi, dar direções e pagar.